Oi, oi, chegamos para mais um Engravatados. É muito bom estar com você aqui. E olha, a gente sempre traz um convidado super incrível e você já sabe, aqui não precisa bater na porta, não precisa pedir licença para entrar, basta clicar no nosso link, chegue mais, junte-se a nós, se inscreva aqui no nosso canal. Deixa o seu like, compartilhe o nosso link e você sabe, você acompanha aqui o nosso programa na íntegra e do ladinho temos o canal de corte, o melhor momento, os melhores momentos aqui do programa você acompanha conosco. E eu te disse, a gente tem convidados super incríveis. Olha só quem está comigo aqui do meu lado hoje, me dando a honra de estar no Engravatados Podcast, o doutor Silvio Mendes, ex-prefeito de Teresina, um nome importante da política aqui de Teresina e do Piauí. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo aqui ao Engravatados, doutor Silvio. Realmente, Gil, muito obrigado pelo convite. Tem um tempo que você quiser. Tão bem recebida, a porta estava aberta mesmo. Ai, que maravilha! Embora com receio da violência, que às vezes, com a porta fechada, ela entra, né? E é preciso que a gente se proteja. Mas obrigado pelo convite, obrigado, parabéns aí pela equipe toda simpática, né, que está aqui, o Estevão, fotógrafo, gosta de fotografia, a Cris, o Luciano, Luciano e a Joyce. Então, a equipe grande, dá para fazer uma campanha. É a equipe aqui, ó, esperando o doutor Silvio Mendes prontinho. Doutor, mas é uma honra receber o senhor, né? Muito obrigado, a gente sabe que o senhor está com uma agenda muito corrida, principalmente nesse período. Muito obrigado por disponibilizar esse tempinho para bater esse papo com a gente. E olha, sinta-se em casa, quiser um cafezinho, uma água, pode pedir. Se quiser sair e ir ao banheiro durante o nosso bate-papo, fica à vontade. A casa mas tá tudo muito bom, muito obrigado. A casa é sua. Bom, eu começo lhe perguntando, quem é o doutor Silvio Mendes? O que de mais importante na sua trajetória o senhor assimilou até hoje, doutor Silvio? Eu tenho encontrado muita gente boa na minha vida. Só agradecer. Gil, eu nasci em Campo Maior, aqui perto, e eu queria ser 3 coisas na vida. Eu queria ser padre, minha família é muito católica, meu avô foi sacristão lá em Simplício Mendes, caminhoneiro, e eu viajava com um motorista o Bião lá de Simplício Mendes, viajava muito, ou médico. Quando eu disse que queria ser médico, me chamaram de atrevido, porque filho de comerciário naquele tempo, era inalcançável, a gente não podia pensar nisso. Só as famílias ricas, importantes. Mas deu certo. Eu consegui ser médico, eu sou formado em medicina pela Universidade Federal de Pernambuco. Depois fui fazer especialização em ortopedia na Universidade de São Paulo. Então, assim, as oportunidades que surgiram foram aproveitadas. E eu gostaria muito que todos pudessem aproveitar suas oportunidades. Por exemplo, o filho de um homem que trabalha comigo há 20 anos, que faz tudo lá em casa, compras e tal, o filho dele, ele está fazendo medicina. Tem coisa maior, mais bonita do que isso? Inteligente, ele já disse, vai ser neurocirurgião. E com certeza será um grande médico. Então, depois disso, eu sou aposentado pelo Ministério da Saúde. Lá no tempo que o professor foi candidato a prefeito, disputando com o Átila, em 1992. Depois de eleito, ele mandou um convite para eu assumir a Secretaria de Saúde de Teresina e eu não aceitei, porque eu tenho uma filha especial e a minha missão era fazer as tarefas à tarde. Ela estudava bem aqui perto de você, aqui no INEC. E o Wilson Martins foi, depois viramos adversários políticos. O Wilson saiu, porque ele tinha um projeto político que eu não tinha, e o professor insistiu novamente, até que me convenceu. Eu fui e fiquei lá por 12 anos. Fui secretário de saúde dele, ele partiu um ano depois. Para mim, é a maior figura pública que eu conheci até hoje na minha vida. Um grande exemplo que eu carrego pela vida. E depois eu continuei lá com o Chico Gerardo, com o Firmino, enfim, mas fiquei 12 anos. Um dia o Firmino, talvez por falta de alternativa, me convenceu a ser candidato a prefeito de Teresina. Eu não era filiado a partido político e aceitei a missão. Fomos eleitos, depois reeleitos. Só lembrando, a cidade me deu 72% dos votos válidos.
E nós deixamos a prefeitura com 92% de aprovação. É milagre? Não. Foi trabalho de uma grande equipe, claro que não fui eu sozinho que fiz, ninguém faz essas coisas sozinho, mas uma grande equipe que tinha compromisso com Teresina. Nós deixamos a prefeitura sem dívidas, nenhuma dívida, todos os precatórios foram pagos, não tomamos empréstimo de nenhuma natureza, e deixei mais de 100 milhões de reais para o Elmano continuar cuidando de Teresina. Então, não concordo com a forma de administrar o estado do Piauí, por isso é que eu deixei a prefeitura. Não fui eleito, o Wilson ganhou a eleição, era governador, e ele me disse como foi que ganhou, eu não faria aquilo. E agora, estou nessa caminhada novamente. Eu pensava que não voltaria à atividade política, mas o destino, às vezes, pega essas peças. O Firmino decidiu partir, o Ciro foi para a Casa Civil, e ficou uma certa carência na oposição de tentar cuidar do Estado de uma forma diferente. Então, uma conversa longa com o Ciro e a Iracema Portela, eu sou amigo da família. Essa amizade com o Ciro e com a Iracema veio bem depois. Eu era amigo da dona Miriam, mãe dela, uma pessoa fantástica, dos pais do Ciro. Então, é uma história de amizade que está acima da política, né? Essa amizade, para mim, é mais importante. E, depois dessa conversa, eu disse para ele que tinha prometido à minha família que não voltaria mais à atividade política, que eu ia fazer tudo que eu não tinha conseguido fazer. Pescar, que me dá muito prazer com meus amigos. Fotografia, que eu gosto muito. Às vezes eu deixo de pescar para fotografar. Principalmente na região da Amazônia, é uma região muito bonita, que todos deveriam conhecer. Tocar violão, eu sempre tive paixão por violão. E aí, de uma hora para outra, eu sou obrigado novamente a adiar esses desejos. E fui conversar com a minha família, saber se ela concordava, uma vez que eu tinha prometido. E palavra, para mim, é muito importante. Expliquei a situação, te mostrei agora uma negra representando uma população quilombola no sul do estado. Desculpe. Que em todas as 12 cidades que nós visitamos esse fim de semana, falta água para beber. Na cidade, zona urbana e na zona rural. Então, isso não é justo. Isso não é forma de fazer gestão pública. E aí as comparações com o que nós fizemos em Teresina, cuidando das pessoas mais humildes, as mais frágeis, porque isso é a obrigação de poder público. O governo, para mim, só é governo se ele cuidar dos mais frágeis. Claro que cuidar do setor privado, porque é quem gera riqueza. O poder público não gera riqueza. Arrecada imposto cada vez mais e às vezes a gente não sabe por onde esses impostos foram. Então, depois dessa conversa com a minha família, elas não ficaram felizes, meu neto pulou fora, disse que não queria, mas eu acho que a gente tem uma responsabilidade de devolver o que nós recebemos. Então, nós já fomos servidos, nós temos mais do que o suficiente para viver com dignidade. E cada vez mais, em todas as viagens que nós fazemos, em todos os encontros que nós temos, a gente vê que as pessoas sofrem sem precisar sofrer. Às vezes a gente olha, um olhar desconfiado, achando, escuta, é mais um que vem mentir para a gente, contar uma história que depois não se confirma. Então a gente tem essa obrigação. Eu faço isso como missão de servir, não é nenhuma demagogia. As coisas mais importantes, para mim, pessoalmente, aqui em Teresina, como gestor, como prefeito, ninguém sabe. Eu acho que a prefeitura sempre pecou por não fazer propaganda, porque é melhor gastar na unidade de saúde, numa escola, no hospital, do que gastar com televisão, com jornais. Eu acho que isso é mais importante. Quais são as coisas mais importantes que Teresina lhe proporcionou? Tu vai querer me fazer contar? Eu vou te contar uma, entre várias. Por favor. Entre várias. 3 dias por semana, nós que fomos prefeito depois de UOL, a gente vai para a rua, a gente não vai à prefeitura. Então, à tardinha, um desses dias, eu ia entrando na prefeitura e tinha um menino de 10 anos, moreninho, descalço, só de calção. E na hora que eu olhei, uma das vantagens de ser médico, às vezes a gente conhece, eu notei que ele tinha Hansen, doença de Hansen, lepra. Todo infiltrado, todo... Eu costumava, era muito comum eu sair, eu sempre andava no meu carro,
não gostava de motorista. E pelas ruas, sábado, domingo, eu saía sozinho. E às vezes naquelas pontas de rua, naquele areal, 20 meninos jogando com uma bola ruim, aí eu parava e jogava uma bola de couro, uma bola boa, e saía, eu nem parava. E depois eles ficaram conhecendo, quando via meu carro, já corriam, cadê a bola, cadê a bola? Pô, bem, e esse menino não quis entrar na prefeitura, ele ficou assustado. E eu peguei uma bola, e dessas bolas que eu dava para o menino, e dei para ele, claro que ele ficou olhando, só que ele era surdo e mudo. Mas é com muito cuidado, com muito jeito, a gente conseguiu botar ele para dentro. E eu chamei um rapaz lá, um motorista, eu disse, Francisco, dá um jeito de falar com esse menino, eu tenho uma reunião agora, já estou atrasado, encontra a mãe dele. E te vira, só volta aqui depois que você encontrar essa pessoa. E ele foi. Já por 8 horas da noite, ele me liga que tinha encontrado a Helena, a mãe desse menino, e ela morava com mais 12 mães solteiras, na beira de um córrego, lá no Saci. Eles passam o telefone para ela. Eu perguntei, Helena, você sabe o que é que seu filho tem? Isso eu sei. O que é? Aquela doença ruim. E por que é que você não trata? Isso porque eu já entreguei a Deus. Ele não fica em casa, ele foge, a polícia quer me trazer e tal. E aí eu fui lá, no dia seguinte, era um sábado, fui lá com o Francisco, um lugar, Gil, bonito. Você passava entre duas casas, era um corredor assim, de 50 metros, tinha uns manguezais e um córrego sujo. O pessoal, por falta de educação, jogava animal morto e tal. Mas tudo limpinho, um terreiro bonito. E eu passei por trás, as pessoas não me viram, eu passei, entrei pela cozinha da casa da Helena. Uma negra, o cabelo, acho que nunca vi um shampoo na vida dela. E ela era catadora de lixo no aterro sanitário. Ela e as outras. Eu sentei na cozinha e uma vizinha gritou se ela tinha comida. Ela disse que tinha. Ela pegou um prato de arroz com feijão, tirou mais da metade da comida e deu para a vizinha. E eu perguntei, por que você deu mais da metade? Ele disse, porque ela tem mais filhos do que eu. Solidariedade. Então, um negócio assim que emociona a gente. E eu passei aí lá. Aí eu disse que, para convencer uma criança, ela tem que ser respeitada no seu desejo. O que é que ela mais queria? Ela queria um videogame, aquele jogo Atari, né? Aí eu liguei para minha neta, disse, minha filha, me manda o teu Atari com a televisão, que eu vou precisar dar para a criança, depois eu compro outro para ti. Aí o Chico foi buscar. Foi o olhar mais bonito. Desculpa a emoção que... Não, fique à vontade. Aí... O momento, a gente... O senhor está aqui, pode se emocionar, e é uma história realmente de emoção, por favor. E aí, ele foi os olhos mais bonitos que eu vi naquele dia. Eu disse, olha, a condição de eu lhe dar esse presente é você tomar o remédio. Aí ele tomou, em 3 meses ele curou. 3 meses. E ele estava contaminando os outros. Pô, bem, aí surgiu essa amizade. Quando eu estava assim para baixo, chateado, eu ia para lá, sozinho. Você estava lá na mangueira, ficava cercado daquelas mulheres guerreiras, realmente guerreiras. E a prefeitura começou a ajudar com cesta básica. Mas é uma questão cultural, Gil. Elas não deixavam o aterro sanitário. Criamos uma associação, e eu te digo que eu fui incompetente de não resolver aquilo ali. Até a polícia armada foi para lá para tentar resolver. Elas e outras pessoas. E... O senhor até hoje pensa, né, nessa questão que poderia ter resolvido a situação daquelas pessoas? Olha, foi uma coisa que eu realmente fui. Eu estou me chamando incompetente por não ter conseguido. Aí fizemos várias iniciativas, tipo lixo seletivo, um galpão para coletar pneus que ia para a indústria lá em Sobral, enfim, para aumentar a renda delas e ela não ter que ir para o aterro sanitário propriamente. Isso a gente conseguiu. Mas sair de lá, não. Elas continuaram lá. Nem com polícia armada elas não saíram. Então, elas moravam todas em casas de palha, né? E cuidavam do velhinho lá, que sem família, elas cuidavam delas. Bom, bem, aí eu chamei o Marcos Elvas, que era o superintendente da SDU Sul. Eu disse, Marcos, faz um projeto para levar aquelas mulheres para um lugar digno, que tem uma casa decente.
Ele foi, a Caixa disse que não podia fazer, porque ela não tinha um marido. Ora, tinha mulheres que tinham um filho de cada marido, que ela talvez nem soubesse mais quem. E foram abandonadas por esses homens que não tiveram a responsabilidade de criar seus filhos. E a Caixa não aceitou. Isso provocou, inclusive, isso faz parte, olha só, a presidente Dilma, que estava iniciando o PAC, eu levei essa preocupação nossa, porque nós sempre em Teresina, desde o UOL, a gente fazia casas. O PAC é o Programa de Aceleração de Crescimento. Isso, né? Que veio bem depois, porque ela estava querendo ser candidata a presidente e tal. Então, sempre, através do professor UOL, nós aprendemos que a casa que o poder público dava para essas famílias ficava no nome da mãe e não do pai. Sempre da mãe. Até hoje é assim. E a Dilma parou assim, e se é realmente, porque a maioria das mães das regiões mais pobres, os maridos abandonam, seja em busca de emprego, vão para São Paulo, enfim. Mas não foi feita a casa, a Caixa não aceitou. E, Marcos, mas eu faço questão. Então, se a Caixa não faz, a cidade vai fazer. E ele encontrou ali no quilômetro 7, ali perto onde era a fábrica Relva, um terreno da prefeitura, e ele fez as 12 casas para essas mulheres. As duas calçadas, com energia, umas casas um pouco maiores, porque elas tinham muitos filhos, casa de 46 metros de área construída, mas tudo bonitinho. Quando a gente foi entregar as chaves, sem solenidade, não tinha festa, isso aí nem saiu como notícia, 3 já tinham vendido. Por quê? Pela extrema pobreza, precisavam de tudo, mas só que não podiam vender. As casas foram a cidade, a população inteligente que tinham dado, através de mim, claro, prefeito. Então, nós dissemos, olha, devolve o dinheiro, quem pagou, se não devolver, vai perder a casa e vamos ter muita gente precisando. Aí o negócio foi desfeito. Mas, concluindo esse prazer, como você pergunta, a partir dali, todos os meus natais eu ia para lá. A gente fazia uma ceia, e eu ia para lá, sentava lá debaixo da mangueira, e ninguém sabia, nunca ninguém soube. Eu estou contando agora porque já passou muito tempo. Então, assim, sim, aí era um Natal realmente verdadeiro, né, na acepção da palavra. Então, as coisas são simples, não são complicadas. O senhor tem contato ainda com essas crianças, com essas famílias, com ela? Olha, bem depois eu encontrei com... Tenho. Esse mudinho, que tinha rancenismo, um dia eu encontrei ali no desfile das escolas de samba. Ele é animado, ele é muito alegre. E aí ele ficou pulando, me deu um abraço. E eu disse, como é? Já está tarde, vai para casa. Eu aprendi alguma coisa para falar com ele. Ele disse que não, que ia dormir lá nas arquibancadas. Eu disse que não, você não tem casa? E ele ficava rindo. Eu disse, não, vai para casa. Aí eu andava com um amigo meu, eu disse, olha, você me deixa em casa e vai deixar, eu dei o endereço para você levar. E só que ele tinha roubado a bicicleta que eu tinha dado para ele, né? Ele me contou, eu não sabia. E quando nós chegamos em casa, eu cheguei para minha neta, que hoje faz o ITA, ela está no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é o sonho dela, ela conseguiu estar lá estudando. Eu disse, Letícia, me dá a tua bicicleta, que roubaram a dele, e depois eu te dou outra. Isso está bom. Ela foi lá buscar. Quando chegou, a lua estava muito clara, ele brilhou os olhos, mas ele não aceitou a bicicleta. E eu disse, por quê? Aí ele passou a mão no braço, no antebraço, dizendo que era homem e que a bicicleta era cor-de-rosa. Portanto, ele não queria uma bicicleta cor-de-rosa. Olha só o pensamento, olha só, né, um doutor desejo Silvio? grande, mas não. Ele era mais homem do que desejo. Mas aceitou? Não. Não aceitou? Não aceitou. E o senhor depois, teve que trocar? Eu tive que comprar uma bicicleta para ele. Nossa, olha. Hoje a Aí gente... tem que arrumar. Isso sim, isso é prazer, muito. E pouca gente sabe disso. Eu imagino e eu agradeço demais por o senhor estar compartilhando aqui com a gente no Engravatados, né? Esses momentos. É muito bom, né? Porque às vezes você está ali, né? Tá na prefeitura, tá sempre, né? A pessoa está sempre lhe vendo ali de paletó e gravata. O prefeito. Não, eu detesto paletó. Detesto paletó. Até conversamos um pouquinho aqui em off sobre isso, né, doutor Eu até Silvio? pedi um vereador
que fizesse uma lei proibindo usar paletó em Teresina por causa do clima. Estamos no BR, ó, brother, minha gente, muita horroroso, quintura. e a energia é cara ainda mais. Muita quintura. Mas Gil, veja só, quando a gente diz que eu tive a oportunidade, eu chamo isso de oportunidade que Deus me deu, de poder fazer isso. Como cidadão comum, sequer eu tomaria conhecimento. Então, quando a gente diz, olha, governar é missão de servir, não é exagero. Para o senhor é uma missão realmente governar? Para mim é. Como eu te disse, eu sou de uma família religiosa, eu quis ser padre lá atrás, esse sentimento, claro, que afastou, eu tenho uma família, uma bela família, somos muito felizes, e eu vivo o melhor tempo da minha vida. Então, a rigor, se eu fosse pensar só em mim, eu não voltaria à cena política, mas eu voltei com esse entendimento, pela oportunidade que a gente tem de sair e fazer coisa desse tipo, e aí sim dá sentido à vida. Bom, a gente está num momento muito delicado, né, doutor Silvio? O senhor tem uma trajetória muito bonita aqui em Teresina, no Piauí também, né? Todos lhe conhecem, e o senhor colocou o seu nome à disposição, já disse que governar é uma missão. Como é que tem sido a aceitação da sua família nessa sua nova missão? Olha, elas não estão felizes, porque eu já começo a ficar mais distante, a convivência não é mais como antes, mas elas me autorizaram, eu estou porque elas entendem assim, como missão mesmo, e aí renunciaram à minha presença. Talvez até, às vezes, descanse da minha presença, porque eu sou muito chato para algumas coisas. Será, doutor Silvio? Não, eu gosto das coisas muito corretas, eu gosto da coisa tudo direitinho. E, às vezes, neto, que a gente tem que fazer as vontades, mas até certo ponto. Até porque a gente tem a obrigação de educar, né? Então, esse é um ponto. A outra, Gil, eu te digo que eu, pessoalmente, estou satisfeito, até feliz, porque, dentro das dificuldades, a gente vê a possibilidade de mudar uma realidade. Cuidar de gente não é difícil. É preciso você saber ouvir, você saber compreender, você tem que fazer com que a esperança não acabe. Então, nessas 12 cidades que a gente visitou agora esse fim de semana, o que mais chamou a atenção? Primeiro, a presença forte das mulheres. Pelo menos 2 cidades, o presidente da Câmara é mulher, muitas mulheres vereadoras, e eu acho que isso é um bom sinal. Segundo, para mim, a maior dificuldade nessa região comum, porque é comum, é a falta d'água para beber, seja na cidade, seja na zona rural. Uma quilombola, uma negra muito bonita, de olhar corajoso, mas sem esperança, chegou e pediu ajuda, que a comunidade dela, descendente dos escravos, continuam dependendo de um governo que promete e não faz. De um governador que é daquela região, ele é filho de Parlandim. Lá na cidade dele, ele ganhou um professor com doutorado da família dele, ganhou a prefeitura, foi o vitorioso lá. E o governador não recebe esse prefeito, um prefeito jovem, que já procurou várias vezes ser recebido para levar questões da comunidade, da cidade que ele nasceu, e não é recebido. Faz sentido isso? Eu não acho decente isso. Então, e outra coisa, não é falta d'água na região. Lá existem várias barragens, que com pequenas adutoras você acabaria com esse sofrimento. Tão simples. E olha só, sede é muito ruim. Muito ruim. Então, não é difícil resolver isso. E a sede, eu acho que é uma das piores coisas. A gente tem até um exemplo agora, né? Só fazendo aqui, o senhor destacou aí sobre a questão da falta de água. Quantos e quantos brasileiros sofrem, né, doutor Silvio, com a falta de água? A gente tem agora no destaque na mídia, não é uma técnica de enfermagem, uma brasileira que morreu de sede, né, na travessia ali para os Estados Unidos. Ou seja, só para a gente estar trazendo o quanto é difícil, né? É um drama. É um drama mas absurdo. Gil, é porque quando justifica... tudo bem, bora encontrar uma solução. Os orientais ensinam que todo problema tem pelo menos 3 soluções. É só procurar. É só procurar. Então, veja, o Piauí é rico, ele tem o maior lençol freático, só perde para um lençol freático lá na Rússia. Nós vivemos na bacia do Parnaíba, que abrange toda aquela região do semiárido. Em todo lugar onde tem um curso d'água, você vê a iniciativa privada
sem a presença do governo, que deveria dar a infraestrutura, é obrigação, é dever. Por exemplo, lá em Conceição do Canindé, tem uma barragem próximo da cidade, ela perenizou o rio Canindé, porque o rio Gurgueia, por exemplo, ele morreu por falta de cuidado. E aí uma ação, deveria ter sido uma ação do governo federal. Como o Parnaíba está comprometido. Alguém pode imaginar Piauí e Maranhão viver sem o rio Parnaíba? Não é possível viver sem ele. Mas desde a nascente, que tem incêndios, não tem gente cuidando daquilo, seja pela mata ciliar, seja pelas lagoas vicinais, os peixes acabaram, né? Eu sou pescador, sei que não acabou totalmente, mas não é suficiente para dar renda e matar a fome da família dos pescadores. Então, são coisas simples, baratas. É muito barato fazer isso. E por que não faz? Técnicos existem na universidade, na Codevasp, na Chesf, no IBAMA, enfim. Junta esse povo, faz com que eles, sem interesse político menor para a próxima eleição. A eleição serve para escolher, mas depois vai trabalhar, vai cumprir o que você prometeu. E aí causa desconfiança, gera desconfiança de quem recebeu o compromisso e depois não viu cumprido. Então, assim, essa política eu não sei fazer, nem quero aprender, não tenho mais tempo para aprender isso. Bom, o senhor está com o nome à disposição, né? Tá fazendo visitas em todo o estado, né? Fazendo parte dessa caravana, dessas prévias, né? Da oposição, juntamente ali com a deputada federal Iracema Portela. Quais são as demandas que chegam até o senhor, né? Até a deputada, nessas visitas que vocês têm feito ao longo desse período, doutor Silvio? Vou te contar o que eu vi. Por favor. Então, primeiro as estradas. Nós atrasamos todos os compromissos nossos, porque as estradas são piores do que parece. As estaduais. As federais não, são boas. Primeiro. Segundo, do ponto de vista de responsabilidade social mesmo, a falta d'água. Uma região que tem água. Isso é pior ainda, porque se não tivesse água, como na travessia do México para os Estados Unidos, tudo bem. Você correu o risco, morreu, Deus a tenha. Mas aqui, isso é uma indecência. O nome é esse. O terceiro aspecto que eu vi é o seguinte. Eu tenho andado com a Iracema lá por essas viagens, fizemos já umas 3 viagens, visitando várias cidades de determinada região, porque são tudo distantes, a gente precisa compatibilizar o tempo. Então, o Piauí tem um governador eleito. Ele é legítimo porque ele foi eleito. E essa região onde ele nasceu, a obra mais importante que ele fez foi uma pista de pouso de avião na cidade de Parlandim, naturalmente para levá-lo lá para a sua terra. É a obra mais importante que tem. Eu não estou discutindo se é importante ou não. A região não tem, né? Não tem. Mas lá na cidade ele tem. É a obra mais importante que ele fez lá. Então, para mim, isso não é gestão pública. Isso é irresponsabilidade. E falta de sensibilidade também com a população. Os conterrâneos dele, né? Mas isso eu digo para ele. Há uns 20 dias ele me ligou e a gente conversou. Eu não sou inimigo do Wellington. Eu discordo da forma dele governar. Então, essas coisas, o governo serve para fazer a infraestrutura, para cuidar das pessoas, por obrigação. Isso nada é de graça. Quem gera riqueza é o setor privado, o setor produtivo. Governo serve para fazer educação, saúde, enfim, dar infraestrutura para o setor privado produzir. E aí o governo, naturalmente, arrecada os impostos correspondentes. É uma relação de interesses. Então, lá, eu vou te dar 2 exemplos. Em Conceição do Canindé, tem essa barragem, ela perenizou o rio Canindé, e na margem do rio Canindé, existem plantados 300 hectares de tomate, lá no semiárido. É o maior produtor de tomates do estado do Piauí. Caminhões e caminhões se deslocam levando essa produção, inclusive para Petrolina, onde tem o São Francisco e um grande projeto de fruticultura. Mas não é suficiente para... Eles vendem para lá, vendem para Teresina,
Mas tudo que eles produzem, eles vendem. Ora, não é um sinal claro de que pequenos produtores são capazes de produzir, de ter sua renda e melhorar a sua vida? É. Só que ele não tem energia lá, na beira do e diminui o lucro, diminui a produtividade, porque tem que ser irrigado, e simples, a energia passa perto. Por que não fazer uma extensão para lá? Né? Então, eles trabalham ainda com motores a diesel, que o governo do Estado cobra o maior imposto do Brasil, 31% do combustível que nós consumimos aqui, seja para moto, gasolina, carro, caminhão que leva a comida para a gente, para os produtores, de cada R$100 que se paga na bomba, 31 vai para o governo do Estado. É mais do que a Petrobras ganha. Qual é a razão disso, pelo amor de Deus? Não tem explicação. Aí você diz, bom, mas eu não tenho nada com isso, eu não tenho moto, não tenho carro, nem tenho caminhão. Sim, lembre que um combustível caro aumenta o preço do feijão que você bota na mesa para quem tem e pode comprar feijão. Né? Então, é da conta nossa, sim. É só pensar mais um pouco. Bom, o Brasil, né, está enfrentando um momento de inflação bastante alto, né? Eu acho que é um dos momentos mais difíceis nesses últimos anos. A gente está ainda nesse período de pandemia, mas pelo que o senhor tem visitado, né, pelo que a oposição tem visitado, o que o piauiense precisa atualmente, do que mais ele precisa e o que a oposição, o que o senhor, a deputada Iracema Portela, tem para oferecer para transformar a vida desses piauienses, doutor Silvio? Bom, novamente, essas 12 cidades que a gente foi, sim, e que se repete nas outras que nós visitamos, eu vou te dar um exemplo. Em todos os municípios, a gente percebe a ausência do governo do Estado. Eu te falei de Parlandim. Todas as cidades têm uma forte presença. Primeiro, são prefeitos jovens, professores, doutores em química, como o caso de Parlandim. Então, é um padrão de formação desses prefeitos diferenciado. Presença forte da mulher e tal. Então, existe uma ausência, ou não existe o governo do Estado. E os dois governadores da região, seja conseguindo ambulância para trazer para Teresina o paciente, seja a infraestrutura, seja escolas, carros escolares para transportar as crianças, são através das emendas da Iracema, da deputada Iracema, ou do Ciro Nogueira, como senador. Então, na verdade, eles são os dois governadores daquelas cidades. Já são governadores. Né? Porque, e outra coisa, olha outra diferença importante. As obras que o governo está entregando no próprio Piauí, que é para poder legalizar uma campanha eleitoral antecipada, isso aí autoriza, porque o coordenador, o chefe, não sei qual o nome que se dá, é quem é o responsável pelo próprio Piauí, então autoriza ele aos municípios prometer o que não fizeram. Se convencer, tudo bem, cada um faz o seu juízo de valor. Mas essas obras levadas pelo próprio Piauí são licitadas aqui em Teresina. Eles escolhem quem são as empresas que vão fazer determinadas obras, estrada, o que mais for. No caso dos progressistas, no caso da deputada Iracema e do Ciro, eles mandam o recurso para o município, que licitam o serviço a ser adquirido, seja o que for, eles licitam, fiscalizam, cobram e pagam, lá no município. Não é nem a deputada Iracema, nem o senador Ciro. Lá em São Francisco de Assis, eu vi eles assinando uma ordem de serviço para fazer uma estrada, e eu gosto muito de prestar atenção às pessoas. E percebi que o dono da construtora chegou, cumprimentou a deputada Iracema. Aí eu perguntei para ele, você conhecia a deputada Iracema? Ele disse, não, estou conhecendo agora. Então, é assim que se faz política. Dinheiro público a gente tem que ter muito cuidado, porque ele faz falta e ele não é infinito. Existem limites e, portanto, precisa definir quais são as prioridades. Então, se eu estou pensando na campanha do ano que vem, fica complicado, esse dinheiro não vai dar. E aí você puxa uma justificativa que vê, através de vocês da imprensa, assim, noticiar que mais de 7 bilhões de reais foram tomados emprestados, agora, recentemente, pelo governo do Estado. Primeiro, eu não sei para onde esse dinheiro foi. Né? A Assembleia Legislativa é conivente na aprovação desses empréstimos
E sem a fiscalização correspondente, que sim, é papel de Assembleia, não é? De parlamentares, no caso de deputados estaduais. Eu não vejo isso porque o governador tem praticamente a totalidade dos deputados, salvo um ou outro, como o Marden, o Gustavo Neiva. Então, se você... Aí ele diz, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Sabe por quê? Porque se você pegar esse dinheiro que foi tomado emprestado pelo governo do Estado agora, recentemente, os 7 bilhões e tal, inclusive para fazer o próprio Piauí, se você dividir pelos 3 milhões e 200 piauienses, incluindo criança, aposentado, desempregado, incluindo toda a população, cada um de nós está devendo mais de 2 salários mínimos por esse empréstimo. Você já fez essa conta? Tinha feito essa conta? O povo está fazendo. Não. Né? Quando a gente olha, pensa o que é que você está devendo do empréstimo que você não fez. Que impactos, né, todo esse processo pode trazer para a população, pode trazer até mesmo para uma possível a manutenção ali da situação à frente do governo do Estado? Olha, você acabou de perguntar, a pergunta foi sobre inflação. Sim. Ora, existe alguém mais predador do que banco? Não existe. Olha os balanços dos bancos, os bilhões que são ganhos por emprestar dinheiro. É a melhor mercadoria, mas são verdadeiros agiotas. Banco, sistema financeiro, que chega a ter tanto poder que derruba governantes, que compram parlamentares para fazer projetos de lei do interesse deles. Olha os balanços. Olha o balanço da indústria que fabricou vacina contra o Covid. Eles nunca ganharam tanto dinheiro. E esse dinheiro só tem uma origem, o nosso bolso. Quem paga toda essa conta somos nós. Então, esses empréstimos feitos pelo governo do Estado, quem é que vai pagar? Nós. Eles foram para onde, empregados aonde? Eu, pelo menos, não sei. Então, assim, são perguntas sem respostas. E é preciso que a gente pense. É preciso mudar esse mau costume de governar. Para o senhor, o que é o próprio Piauí, doutor Silvio? É uma autorização para fazer campanha antecipada, política, para a eleição do ano que vem. Porque são coisas que já deveriam ter feito, prometidas, enfim. Mas eu não vou criticar adversário, eu vou dizer o que a gente pode fazer. O que o senhor pode fazer como governador? Usar bem o dinheiro público, fazer justiça social, cuidar dos mais frágeis, porque, Gil, foi o que nós fizemos em Teresina. Lembra aqui rapidamente ações que ficaram como permanentes. Você lembra daqueles mais de 3 mil ambulantes que habitavam o centro da cidade, as ruas, pais e mães de família? Eles não acreditaram que a gente fizesse aquele shopping para dar dignidade e ordem com a chave e o endereço da sua loja. Aí você me permitiu fazer outra indiscrição. À vontade. Logo depois que eu fui eleito prefeito, eu fui procurar viabilizar aquilo que a cidade reclamava. A questão dos ambulantes, mais do que os ambulantes, todos nós, que não podíamos andar pelas ruas do centro, reclamavam daquela situação. E era por necessidade de renda, vez que não tinha emprego. Pois bem, aí a eleição foi em outubro, e eu fui a uma reunião da bancada federal lá em Brasília. E consegui, dos deputados e senadores, uma emenda chamada emenda conjunta, um negócio desse tipo, e consegui 12 milhões de reais para construir o shopping que estava orçado em 15 milhões de reais a construção toda. Então, eu consegui 12 milhões com eles e 3 milhões a prefeitura daria como contrapartida. Poucos dias depois, o governador Wellington Dias, que também naquela época, né, eu prefeito e ele governador, ele me telefona pedindo 3 milhões desses 12 milhões que eu consegui com a bancada. E eu tentei convencê-lo que não, que aquilo era importante para a cidade, tal e tal, mas ele insistiu, tá bom, depois que seja. Era o governo do PT, o governo federal. Só que, logo depois, já chegando no final do ano, em dezembro, eu tomei conhecimento que ele não foi tirado 3 milhões, foram tirados os 12 milhões. Então, todo o dinheiro que a bancada tinha destinado para a construção do shopping foi tirado para o Estado. Eu tentei falar com ele estava na praia, não consegui e perdemos o dinheiro. Essa emenda foram feitas por 4 parlamentares. O senador Heráclito, eu estou te dando os nomes que você pode confirmar. O senador Heráclito Fortes,
o deputado Nazareno Fonteles, porque o próprio Wellington tinha dito para ele votar, e ele depois tirou os 3 milhões correspondentes ao Nazareno, pai do candidato, Átila Lira e deputado Parlandim, esses 4. Quando a gente identificou que foram tirados 12 milhões, eu liguei para o Elacto, e ele não acreditou. Silvio, eu nunca vi na história se tirar uma emenda parlamentar de um município para o Estado. Isso foi aprovado, mas foi tirado. Ele confirmou que tinha sido tirado, e ele disse que se eu ia lá a Brasília falar com o ministro Márcio Fortes. Gil, um ministro sem nenhum caráter, um baixinho, puxa-saco, dos piores que eu vi, sem caráter. E ele ficou assustado, porque eu fui com um senador. Se fosse só eu, talvez ele nem tivesse recebido. E ele quis negar, mas terminou dizendo que tinha sido verdade. Aí eu pedi o processo dessa história dessa emenda. E ele caiu na besteira de pegar. Ele podia ter enganado, mais uma vez. Quando eu vi, eles falsificaram o meu ofício autorizando a retirada de 3 milhões de reais para o governo do Estado e tiraram os 12. Eu disse, mas ministro, como é que o senhor tem coragem de fazer uma coisa dessa? Ele ficou branco. Aí o Heráclito ameaçou e disse, olha, eu vou lhe convocar para uma reunião na comissão que eu presido no Senado. Ele disse, por favor, não faça isso. Eu compenso dando mais 12 milhões para a habitação em Teresina. Eu disse, não, Heráclito, se ele der os 12 milhões, está resolvido. Nós vamos fazer o shopping com recurso da prefeitura. E assim ele fez. Ele realmente repassou os 12 milhões e nós construímos, sempre nós, construímos um conjunto lá na Santa Maria da Codipe, de casas populares, que eu dei o nome de Francisca Trindade, uma mulher valente do PT. Eu acho que ela morreu no tempo certo. Ela provavelmente estaria com muita vergonha do governo dos correligionários dela hoje. Então, o conjunto lá da Santa Maria da Codipe, que tem o nome de Francisca Trindade, se deve a isso. E aí eu perguntei às finanças do município se a gente tinha dinheiro para construir o shopping. Eles têm. Depois nós vamos fazer com recurso próprio. Então, aquele shopping foi feito com recurso dos telesinenses e ele custou 16 milhões de reais. E ali abriga quase 3 mil ambulantes que antes estavam no meio da rua. Os ambulantes não são donos das lojas, eles são permissionários, e aquilo ali, a administração é feita com um representante da prefeitura, que é a dona do prédio, por uns representantes, acho que 3 representantes dos próprios ambulantes, e um cidadão silencioso, que pouca gente sabe disso, chamado Luiz Antônio, que foi dono, comerciante, do CDL. O Luiz Antônio, desde o começo do shopping, ele ajuda aquilo ali. Então, ele não ganha nada lá, apenas o idealismo de servir. Então, Teresina tem muitos homens e mulheres com esse tipo de comportamento. E é por isso que a gente tem coragem de seguir. Lhe preocupa esse universo da corrupção com o dinheiro público, com o que é do povo? Mas claro, para mim são os maiores criminosos. Porque isso é crime, porque dinheiro público está faltando para a água no sul do estado, está faltando para as estradas, está faltando para as escolas, para a segurança pública. A quantidade de militares que o Piauí tem hoje é o mesmo número, 6.500 militares, do tempo do governo Freitas Neto, que tem 30 anos. E quantas cidades foram criadas? E a gente se acostuma com a desgraça. Porque aqui em Teresina, a capital, que supostamente seria mais protegida, a gente sai de casa sem ter acesso. Eu ando sem motorista, eu ando sozinho. Então, eu não tenho a certeza se vou voltar vivo, ou se vão me levar de volta, se vão levar meu carro. Essa é a vida real que a gente... E não a propaganda que a gente assiste. Para mim, a vida real é essa. Né? Então, assim, nos últimos anos, se denunciou, se investigou, se tentou punir a corrupção grande. Não é essa agora aqui do Estado do Piauí, é pequena, proporcionalmente. Mas lá atrás, o Mensalão, depois essa... Como é que chama? Lava Jato e tal. Jato. Então, são os maiores escândalos de corrupção do mundo, sem exagero. Bilhões de pessoas que confessaram que roubaram, que devolveram, e aí essas ações foram anuladas. Eu fico assim, escuta, vão devolver o dinheiro para quem disse que roubou, que devolveu, e agora vai devolver um dinheiro roubado, declaradamente roubado?
Então, assim, no final das contas, o quê? Quem foi que foi punido? E aí tem gente de todos os partidos, inclusive do meu. Tem políticos, parlamentares, deputados, senadores, ex-presidentes, enfim, não está ninguém na cadeia. Mas o ministro Gilmar Mendes disse para mim, quando ele veio aqui em Teresina, inaugurar aquele centro cultural ali na Praça Marechal Deodoro, foi ele que disse, ele era presidente do Supremo, e numa conversa ali, 3, 4 pessoas, ele disse, olha, eu não me conformo como presidente do Supremo e vou resolver, porque mais da metade dos 700 mil prisioneiros hoje no Brasil, no sistema carcerário, então a gente estima que existam mais de 500 mil presos que sequer processo possuem. Eles nunca foram julgados. Aí você vai olhar lá, todos superlotados, quer dizer, de criminosos que vão sair mais violentos, porque lá é uma escola do crime, né, junto com essas organizações poderosas, tipo PCC, Comando Vermelho, que dizem que chegaram aqui por Teresina. Por quê? Porque não tem segurança. Aí eu te pergunto, tem muita gente que está presa sem saber por que foi preso, ou porque roubou um pão, quando os maiores ladrões e criminosos estão soltos, achando graça de todos nós. Então, isso para mim não é justiça, né? E aí eu estou criticando o Poder Judiciário, os juízes que se acham deuses aqui na Terra, né? O Supremo Tribunal, que não julga apenas questões constitucionais. Eles são protagonistas hoje da gestão pública. E não é isso. Os poderes, eles têm que ter a responsabilidade e os limites das suas atribuições. Então, eu não tenho medo de juiz, eu não tenho nenhum processo, eu tenho 18 anos de vida pública, eu não tenho processo, não tenho nenhum. Minhas contas estão em dia, tudo aprovado. Portanto, não tenho medo, eu tenho respeito. Respeito e, de certa forma, a não conformidade de estar vivendo num país que está dividido. O país está conflagrado. Um presidente que cria muitos problemas, corajoso, sim, enfrentou várias frentes, e daí a dificuldade de fazer, mas só uma pessoa muito corajosa enfrentaria, por exemplo, a Rede Globo, né? Que acostumada a receber muito dinheiro público e deixou de receber, pelo que se diz. Então, mas ele cria muitos problemas, né? Ele, os filhos dele. Sabe por quê? Porque quando você mistura família com política, não pode dar certo. Gil, quando eu fui eleito, e nos 18 anos, eu tinha combinado lá em casa que ninguém, parente meu, participaria da gestão. As falsas amizades que circulam em torno do poder, que é passageiro, fizeram com que a gente perdesse a paz na minha casa. Daí o medo delas, da minha família, da minha esposa e minhas filhas, de isso se repetir. Mas ninguém da minha família participou da gestão pública. Ninguém. Ninguém foi candidato a nada na esteira do poder público para arranjar votos ou comprar votos, porque muita gente vende. Então, isso não aconteceu. Por quê? Isso é um princípio básico da gestão. Bom, o senhor citou o nome aí do presidente Jair Bolsonaro, né? A gente Sim. tem visto alguns dos filhos, né, sendo acusados exatamente por aquela questão de rachadinhas, né? O vereador Carlos Bolsonaro no Rio, o senador Flávio Bolsonaro, e tem a questão da CPI agora, que também está trazendo o ex-mulher, o 04, o filho 04, o Renan Bolsonaro. O senhor destacou aí que o presidente é corajoso. O senhor acredita que o presidente Bolsonaro é um homem realmente corajoso? É um político corajoso? Eu acho que ele exagera nessa coragem. Eu acho que ele criou muitos problemas. Agora, veja bem, mas eu vou te responder. Eu não quero saber de questão nacional, porque eu quero focar no Piauí. A responsabilidade é essa daqui, é a quem eu me proponho resolver muitos problemas. Todos? Claro que não. É preciso ter governadores depois. Então, mas eu estou pronto, pela experiência e por alguma coisa que eu te disse aqui. Eu acho que a questão nacional ela poderia ser menos tensa, mas uma relação com o Congresso Nacional, pelo amor de Deus. Uma CPI que tem objetivos políticos, não de esclarecer fatos. Aí como é que um senador como Renan Calheiros, que nós conhecemos de tanto tempo, vem lá do colo, fica querendo ser honesto de uma coisa que ele nem conhece e nem nunca foi honesto, agressivo, ameaçando inclusive fisicamente colegas de mandato?
Eu não posso acreditar num resultado desse, né? Então, eu não vou discutir essa pauta, tá certo? Eu sou muito pequeno para discutir uma coisa desse tamanho. Mas, como cidadão, eu tenho o direito de criticar. Não vai ter nenhuma importância, porque a gente nem sequer é escutado. Mas interfere, né, doutor Silvio? Interfere aqui na nossa rotina diária. O senhor, como, né, nessa corrida aí a 2022, né, buscando chegar ao governo do Estado, tem um presidente também aí buscando uma reeleição, até o momento está sem partido, nessa turbulência toda. O Lula continua lembrado pela maioria. Então, isso é próprio da democracia. Agora, como eu disse no caso do shopping, que eu fui lá conversar com a bancada, consegui, convenci, porque você tem que levar argumentos. Eu não tinha o meu partido não tinha nenhum parlamentar federal. Eu sempre tive boa relação com o Lula. O Lula me conhecia pelo nome, perguntava notícias de Teresina, então eu sou apenas grato. Então, qualquer que seja o presidente, na verdade, lá no fundo, você está me fazendo fazer declaração. O que é que eu gostaria que acontecesse? Que aparecesse um homem ou uma mulher estadista, tipo Juscelino Kubitschek, idealista, para unir o país. Esse é meu sonho. Mas eu não estou enxergando essa luz. Então, assim, a gestão pública, você tem pontos importantes. Primeiro, princípios éticos, né? Honestidade não é virtude nenhuma, é obrigação. Eu não acho que a honestidade seja virtude, né? Terceiro, poder entender e escutar assim, o que é que a população reclama. Então, nós começamos a fazer uma discussão técnica com professores, com a academia, com pessoas testadas, ex-gestores, para fazer uma proposta de plano de governo, uma proposta. Será posta, será divulgada e, naturalmente, todo mundo, você ou qualquer cidadão, poderá contribuir acrescentando ou retirando aquilo que não esteja correto. E, claro, que daí nascerá um documento a ser cumprido, registrado em cartório, como eu sempre fiz, para ser cobrado depois. A questão de você saber, porque, por exemplo, o imposto de renda, eu acho um imposto justo. Ele é justo porque ele cobra mais de quem ganha mais. O ICMS, que cobra o imposto do feijão, do arroz e do pão, eu acho ele injusto. Por que ele é injusto? Porque ele cobra o mesmo valor do pobre e do rico. O feijão do pobre, que ele consegue comprar, paga o imposto do tamanho do Damásio, depois do seu João Claudino, um dos homens ricos aqui do Piauí. Então, o imposto que o Damásio paga para comprar feijão, arroz e o pão é o mesmo que o desempregado paga. Então, para mim, não é justo. Deveria ter uma proporcionalidade. Não sei se você lembra, mas quanto mais transparente uma gestão pública, mais firme, mais segura ela é. O que era que eu fazia quando gestor? A gente pegava todas as obras, todos os serviços, todo o dinheiro arrecadado pela Prefeitura de Teresina, e a gente publicava todas as obras, dizendo aonde foi feita, quanto valeu, quanto gastou, a origem do dinheiro, enfim. E nós mandamos esses livretos, é um verdadeiro livro, para todas as casas de Teresina, todas. E eu chamava a equipe e disse, olha, bote o que você fez, porque vai ser fiscalizado. Nós vamos mandar para a população e ela vai ter que dizer se é verdade ou não essa história. Mas aí teve um caso de uma rua que foi colocada como pavimentada, de calçamento, e o morador reclamou, disse que não, que aquela rua não tinha sido pavimentada. E a gente foi atrás e era verdade, o morador tinha razão. A construtora pequena quebrou, ela não fez, mas também não recebeu o pagamento. Portanto, o problema que foi colocado é porque ela estava em licitação e não como realizado, mas foi corrigido. Bom, o senhor falou, eu prometo que eu vou sair do cenário nacional, vou trazer a gente um pouquinho aqui mais para o Estado, mas o senhor destacou aí sobre a questão do imposto de renda, né? Agora, recentemente, o Congresso Nacional aprovou, né, um imposto de renda aí exatamente para
para que o presidente da República pudesse criar, né, o novo auxílio, o Auxílio Brasil, né, que está saindo aí o Bolsa Família agora já no finalzinho de outubro, e ele quer mudar essa política social para Auxílio Brasil. Então foi aprovado. O senhor também destacou a questão do imposto de circulação sobre mercadorias e serviços, que é o ICMS, que tem afetado a vida de todo brasileiro. Qual a opinião do senhor sobre isso, doutor Silvio? Gil, eu tenho 72 anos, mas se eu tivesse tempo, eu ia estudar direito. Eu acho que todos nós devíamos ser... Precisamos, né, doutor Silvio? Precisa compreender. Essa discussão, eu não assisto televisão há muito tempo, há muitos anos, e não me faz falta. Porque é muito fuxico, é muita besteira, e eu não gosto. Eu não quero saber da vida alheia. Não me interessa isso. Então, quando você olha para um cenário maior, e essas discussões sem fins, porque se você olhar, inclusive os portais, e se você ligar a televisão, ela está tratando de dois assuntos: política, lá no Congresso Nacional, ou futebol. Preste atenção, a maior parte das reportagens são aí. O que é que meu bom senso me manda? Quando tiver a reforma eleitoral, reforma não sei o quê, eu não vou perder meu tempo discutindo, até porque eu não posso interferir. Então, quando eles aprovarem para entrar em vigor, aí sim, eu vou ler para poder andar de acordo com a lei. Né? Deixa eu só fazer um parênteses assim. Por favor. Nós fomos para a Terra Santa, e se você tiver oportunidade, vá conhecer, porque é a maior viagem da vida da gente. Vamos, né? Vamos juntos. É fantástico, porque se você toda aquela história... cristão, muçulmano, judeu ou ateu, vale a pena, porque ali é o testemunho da história. Então, a gente estava lá no Monte das Oliveiras, a gente andava com um padre aqui de Teresina, e por isso a gente pôde ficar à noite. Então, a gente ficou lá no Monte das Oliveiras, um lugar assim, de um clima, uma energia diferente. E nós éramos 56 pessoas. Os mais jovens eram eu e minha mulher. Aí você imagina, a dona Miriam estava lá, a mãe da Iracema. A maioria mulheres e tal. E aí o padre começou a perguntar para a gente que sentimento era aquele que a gente estava sentindo naquele momento. A minha mulher disse só uma coisa: disse, olha, eu peço a Deus que aumente a minha fé. Pronto. Aí ele chegou para mim, eu disse, eu estou numa época assim, é proibido eu perder meu humor. Lá em casa é proibido brigar. A gente tinha várias discussões, tá, futebol, porque eu sou vascaíno, e o pessoal cai em cima de mim. Sério, doutor Silvio? Eu aprendi a perder. Então, tem uma flamenguista terrível, o negócio é horrível, é muito ruim. E aí eu prometi assim, olha, nós não vamos brigar, nós vamos sempre tornar uma discussão em coisa bem-humorada. Pois bem, aí quando chegou a pergunta para mim, o padre chegou e disse, sim, Silvio, e você? Ele disse, padre, me diga uma coisa, é possível a gente viver do jeito que a gente vive? Porque viver conforme a lei de Deus, os 10 mandamentos e tal, é muito complicado, padre. A gente não pode isso, não pode aquilo, mais não pode do que pode. Então, assim, a gente pode viver do jeito que a gente vive, e quando estiver perto de morrer, a gente se arrepender, como Maria Madalena, para se salvar. Aí, e a resposta do padre? Ele olhou assim, olha que beleza. Ele disse, o problema é que às vezes pode não dar tempo você pedir perdão. Você morre de repente, num acidente, por exemplo. Sim, e aí? Você vai sem perdão. Eu não sei qual eu acredito no céu, acho até que o céu e o inferno é aqui mesmo. Não sei se tem um lugar especial. Então, aí eu fiquei, bom, tá bom, se é desse jeito, vamos pedir perdão e tentar cumprir a lei. Né? Mas é difícil, não é tão simples. Falta o senhor pedir perdão para alguém? O senhor gostaria de pedir perdão para alguém? Já pediu para todos que... Não, teu não. Eu vivo em paz, e eu só sei viver em paz. Eu não tenho inimigo, eu tenho um adversário político, agora mais, porque eu estou tomando uma posição, e tem muita gente que não quer, naturalmente, mas eu acho que a maioria quer. Eu tenho esse sentimento, a sensação que a gente recebe, assim, de coragem, de incentivo, de seguir em frente. Então, assim, seja o que Deus quiser, está na mão dele.
E essa história de ser vascaíno, Vasco, Série B do Campeonato Brasileiro, tem sofrido com o tal do VAR nos finais de jogos. E esse coração aí, doutor Silvio? Gil, ele não sofre, sabe por quê? Porque eu acho que eu nasci vascaíno, porque eu tinha um primo que adorava futebol e era vascaíno, acho que ele me catequizou. Mas se eu te disser que eu não sei o nome de nenhum jogador do Vasco, nenhum, não sei nenhum, mas sou vascaíno. Bom, mas aí também o técnico, né, os torcedores mais ferrenhos não vão ficar chateados, não, porque o Vasco mudou muito. Eu soube ontem que vendeu... Mudou todos os jogadores para esse novo campeonato. Na estrada... Para essa nova temporada. Olha, é engraçado. Eu não estou sendo desleal com o meu Vasco. Mas é Vasco de coração. Não sou no Vasco de coração, não. Eu sou vascaíno, assim, um vascaíno light. Aí ontem a gente vinha na estrada, e o rapaz que vinha dirigindo, sabendo que eu era vascaíno, ele disse, vixe, doutor Silvio, venderam Dom Severiano, um negócio, que é o campo de futebol do Vasco lá no Rio de Janeiro. Venderam, foi para leilão por dívida com o jogador e venderam. Isso não tem problema nenhum, ele já não tinha time mesmo, então para que campo? Ah, meu Deus, aí agora eu torcida vascaíno vai ficar chateado com o senhor. Não, eu estou sendo sincero, não posso estar... Como é que o Vasco não tem campo, doutor? Mas se não tem time, para que campo? Mas a situação do Vasco está brigando aí, né? Está brigando para chegar ao acesso. Acho que, salvo engano, não olhei hoje, mas acho que estava ali na 7ª posição, 6ª. Então está aí nessa luta, né? Busca do acesso. Bom, não, o senhor destaca... O problema, sabe por quê? É que só tem um campeão. Porque se tivesse 2, 3, 4 campeões, era mais fácil. Mas só pode ter um. Não, mas está fácil. O Vasco está buscando aí os 4 primeiros, né? Para poder voltar para a primeira divisão. Elite, Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que o Vasco é um time tradicional, um time que tem uma longa história, uma história bonita e tal. Eu acho que ele merece estar na primeira divisão, né? Então, que Deus ajude. Aqui a gente volta, né, doutor Silvio, para a questão da má gestão, porque o Vasco está na Série B, é reflexo aí de uma má gestão ao longo de muito tempo, né? Aí tinha um maluco, que Deus o tenha, Eurico Miranda, se eu não me engano, vascaíno, doente, apaixonado, mas como um gestor que não teve os cuidados necessários, botou o Vasco em dificuldade. Aí botaram o Roberto Dinamite, um grande vascaíno, um grande cidadão, gente muito correta, mas ele não era gestor. Então é preciso saber escolher seu gestor, porque senão você vai pagar consequências não esperadas. A torcida fica sofrendo, né? Fica sofrendo mesmo. Fica, mas eu digo, eu não sofro, não. Eu não sofro nem quando o Flamengo ganha, nenhum problema. Eu fico satisfeito, porque lá em casa algumas pessoas ficam satisfeitas. E aqui no Piauí, o senhor torce para quem, doutor Silvio? Eu nunca fui de futebol, não fui. Embora tenha feito a reforma lá do Lindolfo Monteiro, porque era um estádio que não atendia mais as condições básicas, e fizemos, olha só, uma coisa puxa a outra. Quando a gente colocou o estacionamento, porque não é rodoviária, uma parada de ônibus, do lado de fora do Lindolfo Monteiro, foi para poder construir o shopping dos ambulantes, o shopping da cidade. Ora, o que é mais importante para a cidade? É o shopping ou a parada de ônibus? Claro que é um shopping. Aí, quando eu botei lá, do lado de fora, mas lá na área do Lindolfo Monteiro, o dia de me Castro quase me apedreja, que aquele não era lugar, que não sei o quê, que era lugar de futebol. Esse moço, a gente tem que pensar nas pessoas. Se nós estamos transferindo do centro, da Praça Marechal Deodoro, a parada de ônibus, de pessoas que vêm do interior, nós estamos colocando lá no Lindolfo, porque é central, a pessoa chega, não precisa pagar ônibus, táxi, caminha até o centro ali um pouco mais, e está no centro da cidade. Mas ele zangou comigo. E nós fizemos a reforma do Lindolfo Monteiro, tanto que depois pode ter jogo com a drenagem, com a arquibancada, uma coisa mais ou menos decente. Aí você diz, é ideal? Claro que é longe de ideal. Mas também os times nossos estão muito ruins, né? Por uma razão ou outra. Olha só quem são os campeões nossos. É Altos, Piripiri, e não é o River, o Tiradentes, nem o Flamengo. Então é preciso que cada um faça a sua parte.
Bom, a gente tinha o 4 de julho aí disputando a Série D do Brasileirão, né? O Altos disputando a Série C. Infelizmente não passou aí para essa rodada final. Tem água aqui, doutor Silvio, fica à vontade, viu? Não passou para, né, para essa fase de disputar aí o acesso, né, para a Série B, infelizmente, né? Porque a gente fica nessa torcida. E o Lindolfo passou por uma reforma recentemente, né? Estava recebendo aí jogos do Sub-17, Sub-20, o Lindolfo Monteiro, né? Teve é porque teve um problema na drenagem, a gente teve que refazer. Estava recebendo jogos, né, do Sub-17, Sub-20, e a gente fica na torcida, né, para que River, para que Flamengo, para que Altos, o próprio mesmo Tiradentes, o Fluminense, né, que renasceu agora, fez uma... Então, tá bonito o Fluminense. Não é bonito de ver. Um time tradicional, bonito Botafogo. Mas só para não deixar o senhor... Todo torcedor apaixonado. Só para não deixar o senhor mal na foto aqui com os vascaínos, com os torcedores. É São Januário, a casa do Vasco, viu? Mas foi vendida ontem, São Januário. São Januário, a casa do Vasco. Não é verdade? Eu soube essa notícia, nem sei se é verdade. Isso foi leiloada, parece. A situação do Vasco não está das melhores, né? Eu não tenho essa informação de que o São Januário foi vendido. Vou me informar direitinho. Mas que ele não vire um bom sucesso. Olha só como é engraçado essas coisas. Lá em Periperi, o Luizinho, que foi prefeito lá, pai do Marlon, ele é apaixonado por futebol. Aí, quando eu quero fazer ele zangado, eu disse, rapaz, deixa de besteira. Vocês botaram o nome do time 4 de julho, querendo ser grande como os Estados Unidos, porque é o dia da independência dos Estados Unidos. Então, eles botaram 4 de julho, mania de grandeza. Ô, torcedor do Colorado, Silvio Mendes, já deixando aquela hashtag cutucada aí em vocês. Bom, mas o senhor disse que a gente já está caminhando aqui nesse bate-papo super especial, mas o senhor falou aqui durante o nosso bate-papo, e eu deixei de falar lá no início, e tem ali no seu perfil do Instagram, médico, político, pescador. Não, político não, médico e pescador. E pescador. Mas o senhor é um político, pescador. E aí essa paixão por pescar, como é que surgiu? O senhor está tendo tempo ainda para pescar, doutor Silvio? Não, a pandemia... Eu sou muito obediente à minha mulher e ela me proibiu. Então, eu ainda pesquei ainda vou sempre eu com outra pessoa, que tenha cuidado. Né? O Marco Antônio ou o Cisa, lá da TV Clube, são 2 bons companheiros e muito cuidadosos. Então... pescador, desde menino eu gostava de pescar piaba lá no açude de Campo Maior. E quando chegava em casa, levava uma surra da minha mãe. Mas sempre gostei, né? Porque pescar, nós temos 6 ranchinhos, eu tenho mais 12 médicos, engenheiros e tal. A gente tem umas latadas na beira do Parnaíba e a gente vai fim de semana. Mas o Parnaíba, Gil, ele está muito maltratado. Desde as nascentes, mata ciliar, e as lagoas vicinais que foram cercadas, que é onde o peixe, na lagoa vicinal, se reproduz, já que a escadaria de Boa Esperança não permite, na Piracema, eles subirem para o lago. Então, nós juntamos, eu como pescador, consegui juntar na mesma sala a Chécio, o Ayrton Freitas, uma menina lá de Campo Maior, que é engenheira de pesca, o Denox, o Ibama, o Codevas e tal. E eles fizeram um projeto de recuperação do Rio Parnaíba a partir das nascentes. Liguei para o Marcelo Castro, meu grande amigo, senador, o Ciro e alguns o Átila, e toda a bancada tirou R$300 mil do seu dinheiro, que é nosso, para botar nesse projeto de recuperação do Rio Parnaíba, que é suficiente para fazer recuperação de 80 quilômetros, dos primeiros 80 quilômetros do curso do Rio Parnaíba. Né? Então, em vez de você botar peixe lá, que não vai... Você tem que dar as condições, as condições ambientais para que esse peixe sobreviva. E aí, em vez de você ter uma bolsa pescador, eu tenho uma babá do neto meu lá em casa, que ela tem uma bolsa pescador. Ela não conhece, ela tem bolsa pescador, não aceita que eu assine a carteira, porque senão ela perde a bolsa. Então, isso é desonestidade. Mas ela é boa e eu não vou perder a babá por causa disso. Então, em vez de eu pagar as obrigações sociais para o governo, eu dou para ela. Mas está errado, mas eu não quero perder. Então, assim, o Rio Parnaíba já não sustenta a quantidade de pescadores que precisam dele. E não é difícil recuperar isso, porque lá em Petrolina, a Cheste do Rio São Francisco, de Paulo Afonso, tem toda uma tecnologia que está disponível para a gente.
Então, isso será feito, depende de superar essa burocracia. Mas pescar mesmo, a gente pesca na Amazônia, né? Seja em Mato Grosso, lá no Madeira, no Tapajós. E mas principalmente no Rio Negro, lá na região de Barcelos. Então, 2 vezes por ano a gente vai para lá. A gente fica num barco, geralmente passa 5 dias num barco. Forma um grupo de amigos para ir para essa daqui de Teresina. Vários. Uma vez eu levei minha esposa, adorou. Ela foi conosco, visitando aquelas comunidades e tal. Então, por que aquilo dá certo? E aí, a gente sempre na vida a gente vai fazendo comparações. Então, lá o piloteiro, que é quem conduz o barco, ele conduz um barquinho pequeno e vão 2 pescadores, certo? 2 pescadores. E aí você pesca o peixe, tira uma fotografia se ele merecer a foto e devolve o peixe para a água. A gente não traz o peixe. Então a gente só traz o peixe suficiente para a gente comer, porque tem muito peixe. A gente vai atrás de um peixe chamado tucunaré, que é o mais brigão, que dá mais emoção. Mas eu já peguei peixe lá com mais de 50 quilos, né? Que não existe mais não isso por aqui. Não é história de pescador. Não, eu vou terminar aqui, eu vou lhe mostrar a fotografia. Né? Uma piraíba que brigou muito. Né? Então, lá, sim, é um ecossistema e, se você fizer diferente, o piloteiro, o condutor do barco, não aceita. Ele reclama. Por quê? Porque aquilo é o meio de vida dele. Então, todo ano a gente encontra lá muitos americanos, muitos japoneses, tem muitos japoneses por lá. Então, assim, é uma zona rica, preservada. É mentira essa história de que a Amazônia está se acabando. Não, conversa, só quem não conhece. Porque aí politiza também. Né? Está se acabando o sul do estado do Piauí, a região de São Raimundo Nonato, Jurema, Paculá, que o fogo literalmente está queimando, chegando perto das casas, e para combater tem que trazer bombeiro da Bahia, porque o Piauí não tem suficiente. E todas essas informações que a mídia nos passa, essa fotografia de tantos incêndios, de tantas queimadas, de tantas árvores, tantos animais morrendo, de combate ao fogo. Claro que é verdade. Mas o sol que queima a pele, é aquela história. Todo problema tem um lado bom. Então, o sol que queima a pele, nossa, né? É o mesmo sol que gera energia nos sistemas solares, de placas solares que tem na região do sul do Piauí. Imensos projetos que geram energia, geram riqueza e melhoram a vida das pessoas. Então, é só saber dosar aquilo até onde você vai e até onde você deve fazer. Então, é o mesmo sol, que às vezes um caco de vidro provoca um incêndio porque concentra a luz solar. Então, é preciso proteger, educar a educação, porque destrói mesmo. Fogo é um negócio terrível. Aí aqui a gente volta mais uma vez, mas eu quero continuar na história de pescador. Pode perguntar o que você quiser. A gente volta mais uma vez para o cenário nacional, né? Porque se destaca, tem uma preocupação mundial, né, com a Amazônia. A gente vê, por exemplo, países como França, como os Estados Unidos, o presidente Bolsonaro prometendo que vai cuidar mais da Amazônia, que não vai entregar também a Amazônia para os Estados Unidos, e que a gente vê muito na mídia que o governo, né, do presidente Bolsonaro foi o que mais maltratou a Amazônia até hoje. O senhor, como pescador... Como é? O Bolsonaro foi quem mais... Que tem mais causado queimadas, né, que tem ofertado menos incentivo para o combate às queimadas, para o combate a incêndios, tem tirado, né, muitos profissionais dessas áreas, tem deixado numa situação vulnerável. Até o ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles... Você é bem informado, saiu. Claro. Nós precisamos estar bem informados. Acho que foi desvio de conduta, parece desvio não sei o quê. Mas era o ministro mais criticado do... Eu acredito, né, que você que está aqui com a gente, acredito que o ministro Ricardo Salles foi o mais criticado do governo Bolsonaro. Mas o senhor que tem essa paixão por pescar, que vai para a Amazônia, não lhe preocupa essas queimadas, essa devastação do nosso meio? Porque a gente precisa. Não, porque, olha,
quando a notícia tem o viés político de interesse, ela não pode ser acreditada. Qual é a mata no mundo inteiro que não sofre queimadas? Eu não conheço. Não é? Claro que a Amazônia, que começa aqui no Maranhão, ela precisa ser preservada por todos os motivos. Não é? Então, eu tenho muita dificuldade de acreditar em números manipulados. Eu tenho muita dificuldade. Os lugares que eu tenho visitado, já há muitos anos, eu não vejo isso. Aqui e acolá tem queimadas, lá na beira de uma lagoa, de um lago, que não foi com interesse nenhum, nem foi por má fé, não foi. Eu acho até que não foi nem bituca de cigarro. Às vezes um vidro, porque é muito calor. A região do semiárido aqui no Piauí, só sabe o tamanho do calor quem passa por lá. Né? Então, assim, é uma coisa. Agora tem que ter preservação. E a partir da educação de um povo. Não vai ser só o governo que vai resolver isso. Eu dei o exemplo aqui dos pescadores que têm e fazem a preservação. Você não vê um saco plástico, você não vê uma garrafa vazia. Aqui no Parnaíba vê muitas. Então, não pode, são sistemas diferentes. Falta uma educação ambiental para a nossa população. Eu acho que sim. Mas vai conversar com um pescador lá do Puti Velho, que ele te ensina um bocado de coisa que ele faz e reclama porque os outros não fazem. Né? Então, assim, não é só a crítica pela crítica, são fatos que nós estamos vivendo. Por exemplo, o governador atual prometeu acabar com o carro-pipa. Nós aqui dissemos, noticiamos e vimos que ele está presente, e aí daquele povo se não tivesse carro-pipa. Eles reclamam de mais carros-pipas. Mas isso não é uma solução definitiva. É uma solução paliativa e mais cara do que fazer a adutora que nós falamos aqui. Mas se você for lá para o litoral do Piauí, nós temos as praias, sem exagero, uma das praias mais bonitas do Brasil. Elas são pequenas, porque o litoral do Piauí é pequeno. E aí você compara, sempre comparando, com o Jericoacoara, né? Um polo turístico que vai gente do mundo inteiro para lá. Alguns vão e não vão mais embora, ficam lá. Qual é a diferença de Jericoacoara para Barra Grande, por exemplo? Jericoacoara tem uma infraestrutura que Barra Grande não tem. A começar da água. A água de Barra Grande é fornecida com carro-pipa. Você sabia disso? Carro-pipa. Qual é o turista europeu, americano, japonês, que vai, por mais bonito que seja a praia, beber água para ter infecção intestinal? Ele não vai. Nos Estados Unidos, a gente bebe água da torneira, da cozinha. Não é água mineral que a gente é obrigado a tomar aqui em Teresina. Aqui em Teresina a gente tem que tomar água mineral. Se comprar o bujão, sai mais barato, porque é em torno de R$ 7, R$ 8 um bujão de 20 litros. Mas como é que você pode fazer turismo que gera emprego, gera renda, né? E dá oportunidade das pessoas conhecerem com carro-pipa? A água, mais da metade das doenças são transmitidas por água de má qualidade. O que é que assusta? É a simplicidade da solução. Pelo amor de Deus. A solução depende de governo, que seria, ou será, ou é obrigação. Uma obrigação que não é cumprida. Lá era uma colônia de pescadores na Barra Grande. Né? Deixou de ser, tem uma ocupação de quem é muito rico, que as pousadas cobram muito caro, aí é outra consequência. As pousadas cobram muito caro, um dos motivos é não ter água, que eles compram por um preço caro. E aí eu não vou, porque eu não posso pagar a diária que eles cobram lá. Bom, que o piauiense, né, tenha o direito de ter aí os seus recursos, né, ofertados, e que todo esse recurso realmente possa ajudar as famílias, né, porque é um estado rico, é um estado belíssimo. Mas eu quero voltar para a nossa pescaria. Eu já libero, sim, a agenda da corrida. Olha, encontrar um espaço na agenda do Silvio Mendes não é fácil não, minha gente, esse período está muito disputado. Mas vamos aqui só voltar para a nossa pescaria rapidinho, a gente já diz tchau, doutor Silvio.
o melhor momento dessas suas andanças, dessas suas pescarias, assim, aquele momento inesquecível que o senhor diz, esse aqui fica para a memória, para a vida toda. Tá bom, eu vou te contar uma história que é mais engraçada. Esse barco que a gente vai de um amigo nosso aqui de Teresina, lá de Iguatu, da terra do Coronel Correia Lima, mas ele é muito engraçado, o Jorge Mendonça, engenheiro, e fez esse negócio lá. Pô, bem, como eu te disse, sempre a gente vai um piloteiro, um barqueiro, vamos dizer assim, e 2 pescadores. Então a gente leva, se você quiser passar o dia lá, você passa, mas a gente geralmente sai 6 horas da manhã e volta à noitinha. Bom, bem, o barqueiro que eu andava, ele chamava Geraldo, ele era cego de um olho. E bem cedinho, eu chegava no barco e disse, bom dia, Geraldo. Ele ficava calado. Eu dava assim uns 3, 4 vezes, Geraldo, tu não responde, não. Isso não, doutor, é porque eu acordo mal-humorado, eu só fico bom a partir das 10 horas. Aí eu ficava marcando. Quando dava 10 horas, eu disse, bom dia, Geraldo. Aí ele respondia. Antes das 10, não fala com o Geraldo. Eu queria papo. Aí, ora, mas eu vou insistir? Não, é o estilo dele. 10 horas em ponto. Bom dia, Geraldo. 10 horas. Aí, bom dia. Aí, nesse dia que eu peguei esse peixe grande, um piraíba, porque pescaria é assim, é o imprevisível. Eu pesco sempre com o Aloysio Arcoverde, filho do doutor Disseu, governador, e o Aloysio, assim, ele é um pescador assim, zangado. Ele fica em pé o dia inteiro. Eu fico sentado, às vezes, em vez de pescar, eu estou fotografando, vendo a natureza e tal. Eu vou para ter prazer, para ter... O peixe é detalhe. Aí, já estava escurecendo, assim, 7h30, 8 horas da noite, e a gente vendo o barco, porque lá tudo é igual, a gente pode se perder. Vendo o barco que a gente ia dormir, aí eu disse, Geraldo, vou jogar pela última vez, a última isca. E aí já não é o tucunaré, porque à noite é peixe chamado peixe de couro, né? É um peixe de espera e tal. Aí eu joguei, eu vi um peixe tão grande, que ele saiu arrastando o barco da gente, puxando. Aí esse Geraldo, que nasceu lá e tal, ele já disse, é uma piraíba. Eu disse, como é que você sabe se o peixe não está nem vendo? Isso é uma piraíba. Aí ele puxou o barco assim uma meia hora, e cansa naturalmente. Mas ele vinha tão zangado, bateu, furou o olho, porque para a gente poder tirar e no mínimo fotografar, para soltar, né? Só que ele ficou tão machucado que eu já disse, não, isso aí tem que levar. E ele tem a carne muito boa, que é parecida com a carne que o VTS, bem ali perto da prefeitura, vende para a gente. Que lá ele só vende piratinga. Esse é o piraíba, que é um piratinga grande. E aí eu disse, Júlio, tira a fotografia, eu vou botar ele aqui. Aí eu botei ele no colo, ele batendo, e fui passar meu celular por cima do peixe. Ele deu uma rabanada, que o celular saiu da minha mão. Aí eu disse, o nome feio, solta esse... desculpa. Solta esse peixe. Aí o Geraldo aqui atrás disse, seu celular não caiu na água, não. Olha só, de noite. Isso como é que tu sabe, Geraldo, se tu não caiu na água? Por quê? Porque quando você tem uma deficiência de um sentido, você desenvolve o outro mais. Aí ele veio e procurou, está aqui seu celular. E meu celular eu não posso perder, eu estava construindo todas as contas lá, tudo está lá. Né? Eu tenho 12 mil fotografias nele, eu não posso perder. Desespero. Eu quase dava um abraço ao Geraldo, mas ele não aceitava o abraço. E não tinha pandemia. O modo Geraldo. O modo Geraldo. Então, assim, pescaria desse jeito, não tem... E esse a gente teve que levar para casa. Aí o Norberto Campelo, um advogado com os filhos dele, viram, e todo mundo tirou fotografia do meu peixe, né? Porque realmente era muito bonito. Eu acho que eu preciso ir embora, que eu tenho outra coisa para ir agora. Eu já vou liberar o senhor. Mas só antes do senhor ir embora, 2022, né? Está chegando aí. O senhor vem realmente como governador, já está definido como vice. Já foi definido pelo partido? Olha, não é chavão. Eu estou te dizendo o que eu sinto e o que eu acredito. Quem me dá a certeza que eu vou estar vivo amanhã? Então eu não posso fazer essa afirmação, tá certo? Tem que ser, eu não tenho medo de morrer. Eu não quero morrer agora, né? Se Deus me conceder. Primeiro. Segundo, eu não tenho ansiedade para isso, né? E vamos ouvir as pessoas, ouvir pesquisa, ouvir partidos, ouvir. Quando isso estiver claro, que a gente, então
para todo esse povo aqui, o melhor é a Maria. Então, que seja a Maria. Então, isso aí tem seu tempo. Acho que até dezembro está decidido. Não tem problema dentro da oposição. Nós temos 6 partidos. O PP, que é mais presente no interior, o PSDB, que está bem pequenininho, o Partido Verde, da Tereza Brito, o Patriota, do Major Diego, o Cidadania, do Mário Rogério, lá da Rádio Difusora, o PSL, que vai se juntar agora com o DEM, e tem um outro partido que eu nem lembro. Mas nós já temos partido suficiente para fazer uma boa campanha de televisão, de rádio. O PSDB está se juntando? Hein? O partido do deputado Júlio César está se juntando também? Não, PSD. Sim, o PSD. O PSD seria ótimo. O Júlio foi o deputado federal que mais ajudou Teresina. Ele faz política 24... Nem dormir bem ele dorme, ele tem insônia. E o Jorgiano é pior do que ele, o filho é pior do que ele. Só faz política. Já está fechado não, essa parceria? Tá não, mas eu estou tentando seduzir. Opa! Seria ótimo. Será ótimo. Então, a oposição pode ter aí mais um fortalecimento até, né? Pode sim. Mas o Júlio é carismático, ele só quer ir para onde ganhar. Na hora que ele sentir que a gente vai ganhar, ele vem. Opa, e a oposição tá confiante que vai ganhar esse? Claro que sim. Claro, é o sentimento que eu sinto. Eu posso não estar certo, mas hoje eu sinto isso. E o senhor disse, até dezembro tem essa definição aí, né, do nome que vai estar encabeçando a... Quem sabe se o Júlio está aqui com a gente. Ele precisa dar um tempo. Então, são 224 municípios, né, que vocês pretendem visitar até janeiro, né? Isso. Mas, até agora, os municípios que vocês já visitaram, como é que tem aí o sentimento? Doutor Silvio encabeçando essa chapa para governador? A gente explica isso, que a conversa é a mesma coisa que eu estou te falando. Eu não posso ter 2 conversas. Senão eu gaguejo. Quando eu gaguejo, eu estou mentindo. O senhor não mente. O senhor já disse. Por meu neto eu minto. Eu quero enganar, mas é difícil enganar. Com criança é um pouquinho mais difícil, mais né? Difícil. Bom, doutor Silvio, foi muito bom esse bate-papo aqui com o senhor, viu? A gente agradece demais. Eu espero que o senhor retorne aqui mais vezes, né, para a gente conversar um pouquinho mais. Já vim com essa definição aí, né, para essa chapa para 2022. Foi uma honra, foi um prazer. Muito obrigado. Deixa o seu tchau aqui para o nosso público. Aqui? É isso. Tchau, boa sorte. Que mantenhamos a esperança no Piauí melhor, diferente. Nós estamos prontos para servir. Muito obrigado. É isso, gente. Muito obrigado. O Engravatados Podcast de hoje fica por aqui, doutor Silvio Mendes. E olha, a gente volta com mais um convidado incrível. Tchau, tchau. Fique bem, se cuide. Até a próxima.